Brasil para o mundo. A Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece seu dia com a Boa Palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. Rádio GV Gospel de Governador Valadares para todo mundo. Bom dia, Romildo. Abriu aí, né? Paz do Senhor para todo mundo aí. Romildo hoje tá animada, tá de folga, né? Deus abençoe, alegria. Me chama lá depois pra gente bater um papo lá, hein? Certo, Douglas? Gente, mais uma boa palavra, quinta-feira. Hoje é dia de culto lá no templo. Que Deus possa abençoar ricamente a todo mundo, todos, né? Que o Espírito Santo possa fortalecer as nossas almas, os nossos corações. Que Deus continue tendo misericórdia, né, das pessoas que ainda estão em tratamento, né? Algumas famílias aí estão lutando, né, com pacientes aí com Covid, com a dengue aqui na nossa região. Que Deus possa fortalecer e encher de graça, que a sua casa seja cheia de graça, seja da graça bendita e eterna do Pai, tá certo? Estamos aí lutando, vencendo essa pandemia e lembrando que Deus tem nos fortalecido, tem nos agraciado. Permaneça firme na fé. É tempo, sempre foi tempo da vida do crente, sempre é tempo de exercitar a fé, de colocar a fé em prática, né? Mas agora, nesse momento de crise, não brinque com isso, né? Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, né? Estou em casa, estou sozinho, não tem companheiro melhor que a Bíblia não, tá certo? Faça da Bíblia a sua melhor amiga, o Evangelho de Cristo, né? Que possa confortar, fortalecer seu coração. Chegou o pastor Fábio, um abração, pastor Fábio, a turma de Vitória aí, Rosângela, a turma do Rio, né? Sei que tem outras pessoas do Rio de Janeiro que estão participando com a gente aí, né? Das nossas transmissões de cultos, né? De reuniões. Que Deus possa abençoar ricamente, né? A turma da Rádio GV Gospel aí, a turma que participa com a gente, está nos apoiando. Que o Espírito Santo possa nos fortalecer. Vamos à nossa canção musical de hoje, certo? Um abraço aí, a turma da saúde também, que Deus possa abençoar poderosamente, rica e poderosamente, amém? Um abração para a turma de Vitória aí do Estado do Espírito Santo, né? Pastor Fábio, a Sônia, a turma que participa aí com a gente, né? A gente nem sempre vê todo mundo aí, porque não aparece a letrinha aí com o nome de todo mundo. Depois que termina que eu vou achando as pessoas, tá bom? Que participaram, né? Não deixe de deixar o seu like aí, tá bom? Vamos ouvir nossa mensagem musical de hoje. Quantos são mais que vencedores aí? Levante a mão! Cante comigo, ó. Quando a noite fria, e num deserto eu me encontrar,
Vamos continuar louvando ao Senhor. Abra comigo sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 10. Um abração aí, pastor Edson, pastor Fábio, a turma que está aí conosco nesta manhã. Que Deus, o Espírito Santo, possa fortalecer a vida e o coração. Vamos refletir juntos? Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Evangelho de João, capítulo 10. O texto é bastante conhecido, mas a mensagem do Senhor se renova a cada manhã com as misericórdias dele, né? A misericórdia do Senhor se renova todo dia. E a causa de nós não sermos consumidos, né, de acordo com o profeta Jeremias, é isso. O Senhor, o amor de Deus é tão abrangente, é tão envolvente, é tão amplo, né? O apóstolo Paulo chegou a falar que o amor de Deus não tem altura, não tem profundidade, não tem extensão, né? Horizontal e vertical, quer dizer, ele abrange tudo, né? E nós estamos aí, fomos atraídos, estamos envolvidos neste sentimento perfeito e divino que é Cristo, né? Porque a Deus é amor e Cristo, consequentemente, é o amor. Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou ler alguns versículos, mas nós vamos meditar todo até o versículo 18, tá bom? Vamos lá. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral ou do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Muito profundo, né? E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. De modo nenhum seguirão o estranho, mas antes ouvirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem, senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém. Mas nós vamos comentar aí até o versículo 18, vamos comentar até o versículo 18. Amém? Nesse texto, né, no meu coração ontem, falei, meu Deus do céu, que a profundidade do tema, a profundidade do texto. Jesus, no versículo 1 aqui do Evangelho de João, né? Na verdade, João, né, apresentou Jesus de uma forma muito abrangente também. Não que os outros três documentados, os outros três evangelhos não tenha sido na mesma proporção, apesar da sinopse, mas a diferença, né, do jeito de apresentar. É como se 4 pessoas vissem, presenciassem, né, testemunhassem um fato, mas na hora de contar, cada um conta não uma versão diferente, mas conta a versão no seu esboço. Então os evangelhos, 4 evangelhos, né, apesar dos 3 primeiros serem considerados sinóticos, né, no caso, mas alguém disse que os 4 são sinóticos, que é a semelhança, né? Na verdade, espiritualmente, os 4 são sinóticos e os 4 apresentam o mesmo assunto, o esboço, um pouco diferente, algumas diferenças no esboço, mas o assunto é o mesmo. Então, a vida de Cristo aqui, nos seus 3 anos e meio de ministério, mas mais a sua vida, né, o fato,
né, que envolveu alguns fatos, não todos, mas os fatos que envolveram a vida do Senhor, né, aqui neste plano de vida, né, até a ressurreição, né, e aí Lucas depois faz aí abre a porta, né, para que a história continue até chegar a nós, na verdade até chegar, porque João concluiu com o Apocalipse, até chegar no fim das coisas, na consumação dos séculos. Então, o que me chamou a atenção ontem nesse versículo, capítulo 10, do Evangelho de João, do versículo 1 a 18, talvez João, né, por ser sentimentalmente um pouco mais íntimo de Jesus, né, eu não digo espiritualmente só, mas, né, porque espiritualmente a gente vê a relação, é até difícil definir qual dos discípulos tivesse uma relação mais profunda com Cristo, falando uma relação espiritual com Jesus. E João, então, coloca esse fato, né, da forma bem diferente do que foi apresentado nos outros 3 evangelhos, né, os outros 3. O evangelho é a Bíblia toda, mas os 3 documentários, colocando aqui, ele detalhou, né, ele fez questão de detalhar a relação de Jesus. E eu senti ontem, quando eu, né, meditei, refleti neste texto, o seguinte: o quanto este texto mexe comigo e deve mexer com todos nós. Então vamos por versículo aqui, só para a gente chegar aqui. A declaração do versículo 1 é como se estivesse fazendo a apresentação de Jesus no tema aqui. Jesus dizendo as palavras que isso é do próprio Cristo. Na verdade, vos digo que todo aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. O que é isso? Que apresentação é essa? O que isso quer dizer? Versículo 2 reitera, né? Aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Que porta? Que curral? Que aprisco é esse que João não, aqui é o próprio Jesus, que Jesus se refere. De que Jesus está falando? Não é? Olha bem, qualquer um que tiver entrado na mente, no coração, que tiver tomando conta da mente, do coração, que tiver entrado no coração, qualquer coisa que não for o Evangelho, que não for Cristo, é ladrão e salteador. O que acontece com a mente de uma pessoa que não tem o Evangelho? Ela está sob o domínio de quem? De quem não tem direito. Quem é que não tem direito? O mundo, a natureza decaída e o diabo. Esses são os mercenários, são ladrões e salteadores. A consciência, toda a mensagem, toda a mensagem, tudo aquilo que não vem do Senhor, que não vem da mentalidade dele e que entra na mente, está tomando conta da mente de um ser humano, está tomando conta de uma coisa que quem criou o homem foi Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo que tenha perdido essa imagem na queda, para o louvor da glória de Deus. Ele não está falando aqui, todo aquele que entra, porque o diabo, ele invade o mundo, os desejos da carne, do coração e o sistema do mundo, invadiu a mente do homem com o pecado. Certo? Agora, Jesus, ele entra corretamente pela porta, a fé pelo ouvir Cristo, ouvir a respeito de Cristo, ouvir a mensagem de Cristo, entrou na mente e no coração. Esse evangelho que entra corretamente no coração e na mente, entrou pela porta. Qual a porta? As vias corretas que o Senhor criou para comunicar com o homem, para comunicar com o pecador. Então, o que os versículos 1 e 2 está falando é exatamente disso. Quem é que domina o seu coração? O que está dominando a sua mente? É o Evangelho? Não. Se não é o Evangelho, se a resposta for negativa é não, se não é o Evangelho que domina a sua mente, o seu coração e a sua vida, então você é dominado por ladrões e salteadores.
a mente de pessoas, às vezes, dentro da igreja, que está sendo dominada por ladrões e salteadores. É isso que o texto está falando. Certo? Isso é sério, isso é para você pensar seriamente nisso. Né? Todo aquele que não entra pela porta, porque só entra pela porta aquele que o porteiro... Quem é o porteiro? O Espírito Santo. Aquele que o Espírito Santo abriu. Quem arrombou a porta, ou que pulou por cima, entrou pela janela, ou pulou o muro, ou seja, toda mensagem que não vem autorizada pelo Espírito Santo, que entra no coração, inclusive tem mensagens hoje, né? Ou, inclusive nós pastores, tem pastor Edson aí, pastor Fábio, né? Presbítero Douglas, outras pessoas que são pregadores do Evangelho, temos que ter cuidado com isso. A mensagem de Deus, ela só é verdadeiramente de Deus quando ela está autorizada pelo Espírito Santo na mente, no coração e principalmente na boca do pregador. Essa mensagem, quando ela entra na mente do pecador, ela vai fazer toda a diferença. Não é pela vontade da carne, não é pela vontade do pastor, não é pela vontade do pregador, não é pela vontade de quem está falando, porque eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, porque você querer é uma coisa. Agora, poder estar autorizado pelo Espírito Santo é outra coisa, bem diferente. E às vezes pessoas estão sendo tomadas por mensagens que não foi o Espírito Santo, que não está no controle do Espírito Santo. Está na vontade da carne de quem está falando. Ou está na vontade do próprio diabo. Pastor, mas falou de Deus. Não é todo mundo que está falando de Deus, que é Deus que mandou. Lembra dos profetas no Velho Testamento? A mesma coisa está acontecendo hoje. São ladrões e salteadores. Estão falando uma coisa que não estão autorizados a falar. Não é? É eu querer chegar lá no hospital, agora eu sou médico a partir de hoje. E começar, cadê meu CRM? Eu não tenho meu CRM. Eu não estou autorizado pelo Conselho Médico Brasileiro para atuar como médico. Por quê? Eu não estou registrado lá. Por quê? Porque eu não estou capacitado. Não tenho faculdade, não sou médico, não tenho a faculdade de medicina, então o CRM não, então eu não posso ser registrado no CRM. Eu não tenho meu diploma, não tenho um documento da faculdade que eu sou médico, que eu fiz residência, que eu fiz isso, aquilo, outro. Não tem. Um curandeiro, ele não está autorizado a curar ninguém. Se o Espírito Santo, é o que o texto está falando aqui, o versículo 3. Este quem é Jesus, ao Evangelho, o Espírito Santo abre a porta. E as verdadeiras ovelhas de Cristo ouvem a voz do Senhor, porque o Espírito Santo abriu a porta, autorizou. E agora sua mente está aberta, o seu coração está pronto para receber a palavra do Senhor. Eu quero me relacionar com Jesus. Amém? Isso é bom, é legítimo, é correto, é uma necessidade. Precisamos disso. Mas quem é que está colocando a palavra no seu coração? É o pastor? Só o pastor? É só o pregador? Não é o Espírito Santo, não? O pastor não tem autoridade no Espírito Santo? O pregador, o evangelista não tem autoridade? Então, meu irmão, são ladrões salteadores, estão fazendo uma coisa que não estão autorizados a fazer. Estão arrombando a porta e não pregando a verdade. É esse o sentido que Jesus está falando aqui. Para quem? O Espírito Santo abre a porta, abre a mente, o coração, para que as ovelhas, as verdadeiras ovelhas do Senhor, ouçam a voz, a sua voz. A sua voz, quem é a voz do pastor? A voz do pregador? A voz de quem está falando? Não, a voz do Espírito Santo. O pastor tem que ser apenas instrumento, o evangelista tem que ser apenas instrumento, né? O pregador leigo da igreja tem que ser apenas instrumento. O crente, o pregador, né? O orador que não estiver na instrumentalidade, estiver autorizado pelo Espírito Santo, é ladrão e salteador, não é? Mas o diabo, não é o diabo não, estou falando aqui, o texto está falando o seguinte, que as ovelhas só vão conseguir ouvir a voz se for o Espírito. Por isso que tem muita gente na igreja que às vezes não entende o que é pregado. Às vezes porque não é ovelha. Outras vezes porque também quem está pregando não está autorizado. O porteiro não abriu a porta. Ou ele não está anunciando Cristo na verdade. Porque tem, às vezes, né, a gente tem que ter cuidado de não pregar aquilo que nós pensamos e achamos. Quando um pregador prega aquilo que ele acha que importa a ele
ele também é ladrão e salteador. Ele falou, esse tipo de gente, as ovelhas, aqueles que foram justificados, aqueles que passaram pelo Calvário, não vão ouvir. Não, como assim? Não vão conseguir entender. A palavra vai entrar, mas não vai surtir efeito nenhum na vida, no coração de quem ouvir. Né? Versículo 3. Este é o porteiro, as ovelhas ouvem a sua voz e ele as chama pelo o nome e as traz para fora. Olha bem, para fora de onde? A palavra eclesia, que é de onde vem o termo que nós, né, traduzimos como igreja, como reunião dos santos, né? Tirado para fora do sistema, para fora do mundo. Nós somos trazidos, tirados das densas trevas e trazidos para a maravilhosa luz. Quem? Os que foram justificados, os que são eleitos antes da fundação do mundo e foram justificados, estão sendo trazidos das trevas para a maravilhosa luz. Por quê? Porque o Espírito Santo, pela voz do pastor, pela voz da igreja, entrou no aprisco e as ovelhas perdidas ouviram lá no mundo, né, a voz, e agora estão sendo trazidas para o seu lugar, para o lugar que tem pastagens, para o lugar que tem a palavra, para o lugar que tem a mensagem viva do Evangelho, a mensagem transformadora, onde a graça eterna e bendita de Deus se manifesta. Ele chama pelo nome, o Senhor sabe o seu nome, você tem um nome. Você tem um nome específico, não é apelido não. Às vezes você está achando que seu nome é Laninha, talvez você está achando que seu nome é Douglas, está achando que seu nome é Ailson, achando que seu nome é Alessandra, né, Sandra? Está achando que seu nome é Fábio. Mas o Cristo tem um nome santo e perfeito para você. E quando Jesus fala, meu irmão, se você não tem ouvido Deus falar com você, pare um pouquinho, preste atenção. O porteiro, o Espírito Santo, já abriu seu coração para ouvir a palavra, já abriu, né, Rosângela, o seu ouvido para ouvir a mensagem do Evangelho. E Cristo te chama pelo nome hoje, o Senhor está te chamando pelo nome. Agora, nesta manhã, neste momento de culto doméstico, o Senhor está conversando conosco. Eu estou aqui apenas na instrumentalidade do Evangelho, mas o Espírito Santo é quem está comunicando a palavra. Tem coisas aqui que para mim é novo. Tem coisas que eu estou falando neste momento que é novo. Mas se eu não refletir, eu refleti, mas a mensagem, o que eu estou falando agora é novo até para mim. O Senhor me tirou do mundo, o Senhor nos tirou do mundo, Alessandra, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Por quê? Porque quando nós ainda estávamos lá no poço, na perdição, Ele nos chamou pelo nome. Pelo nome nos trouxe para a sua glória. É por isso que nessa manhã nos interessa estar participando da boa palavra. É por isso que hoje mais tarde, hoje à tardinha, nós vamos ouvir a palavra do Senhor novamente, vamos cantar hinos de louvor, vamos adorar o nome bendito do Senhor, porque nós estamos envolvidos nisso. O que é que nos tira, né? No momento de culto, no domingo à tarde, na terça, na quinta, né, na escola dominical pela manhã, e nos leva ao santuário para ouvir a palavra do Senhor. O Espírito Santo, porque humanamente nós não temos condições de ir. E em verso 4, ele tira para fora as suas ovelhas, para fora do sistema pecaminoso, para fora do mundo, e vai na frente delas. O Senhor está indo, o Senhor está nos levando para os céus. Meu irmão, essa ventania de corona, essa ventania de fome, de rumores de fome, de guerra, de perseguição à igreja, essa ventania, eu sei que ela é desconfortante, mas nós temos uma voz para ouvir no meio dessa barulhada toda, no meio dessa confusão toda, tem uma voz falando conosco. É por isso que, mesmo naquele momentozinho que bate aquela expectação de angústia na gente por causa de um problema que às vezes que nos acomete a nossa casa, nós continuamos firmes nas promessas do Senhor Jesus, porque nós estamos ouvindo a sua voz. Nós ouvimos, recebemos o chamado dele na cruz, fomos tirados do sistema antigo, do sistema das trevas, fomos trazidos para esse sistema novo, esse sistema que parece ser perigoso, esse sistema que parece ser, né,
tumultuado, não é? A vida cristã parece às vezes ser meio tumultuada. Meu Deus, não gostam de crente, não gostam de mim, a minha família me abandonou, meus parentes não gostam de mim, meus parentes não vão na minha casa porque agora eu sou crente, eu sou desprezado pelos homens, eu não sou bem visto lá no meu emprego porque eu sou crente. E ninguém, os meus vizinhos não são chegados a mim, não conversam comigo porque eu sou um crente em Jesus Cristo. Essas coisas às vezes tendem, né, no caso, a nos perturbar. Mas existe uma voz mais forte na minha mente, uma voz mais forte no nosso coração, que é a voz de Cristo, que é a voz do Senhor. E olha o versículo 5º, que beleza. De modo nenhum nós seguiremos a um estranho. Tem um monte de gente pregando por aí. A mídia está lotada de gente. Mas só quem tem o Espírito Santo é que vai tocar no coração daqueles que são salvos, dos que são eleitos. Eu mesmo tenho programa que eu não ouço de jeito nenhum. Né? Tanta coisa fora do eixo, tanta coisa fora do Evangelho. Percebe-se altivelmente. Ah, pastor, eu estou julgando. Não estou julgando, não. O camarada começa a falar dele mesmo, a pessoa começa a falar, a falar a profecia, a gente está vendo que é contra a verdade do Evangelho, é contra a palavra. Eu vou ouvir um negócio desse para quê? Eu já tenho uma voz de Cristo falando o tempo 24 horas, né? Vamos usar um hipérbole, falando 25 horas por dia no meu coração. Para que eu quero, de que mais eu preciso? Lembra do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro? Né? No capítulo 6 de João, está aqui no próprio João. Vocês não querem ir embora também, não? Para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Senhor Jesus, eu não quero ouvir mais nada, foi o que Pedro falou. Eu não preciso ouvir mais nada, eu já ouvi tudo, estou ouvindo tudo. Eu estou ouvindo a conversa dos céus. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é a conversa entre o Pai e o Filho que o Espírito Santo coloca em nós. Você nunca pensou nisso, né? Eu estou entendendo isso agora também. É a conversa, é o dialeto, o Evangelho é o dialeto de Deus, por isso que muita gente não entende. É só quem o porteiro abriu a porta que entende. É só quem conhece a voz de Cristo, a voz do bom pastor. Por que Jesus se qualifica como bom pastor? Lembra que ele não deixou que o jovem rico o chamasse de bom? Bom? Por que você está me chamando de bom? Só as minhas ovelhas sabem que eu sou bom. Porque a palavra bom no Novo Testamento caracteriza Deus. Você está me chamando de Deus? Só as minhas ovelhas sabem que eu sou Deus. O mundo não aceita que Jesus é Deus de jeito nenhum. Não respeita Jesus como Deus. Não ama Jesus como Deus. Mas as ovelhas do Senhor, os eleitos do Senhor, os chamados do Senhor, os que foram chamados e que conseguem ouvir, porque podem ouvir a voz de Cristo, simplesmente sabe que Jesus é o bom pastor. E de modo nenhum você vai seguir outro, você vai acompanhar outro que não fale, que não pregue a verdade. Aí Jesus terminou de falar isso, né? Eu acho que os discípulos não entenderam bem, então ele caracteriza, então. Aqui do 7 ao 18 é confirmação do que nós estamos falando. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, porque em verdade, eu sempre falava em verdade. Por que em verdade duas vezes? Para caracterizar, para enfatizar, falar que a verdade absoluta é o que ele fala. A verdade absoluta é a mensagem, é o bate-papo entre o Pai e o Filho que o Espírito Santo coloca em nós. Na verdade, eu sou a porta. Que porta? A porta do aprisco. Olha bem, é o Espírito Santo que abre a porta. É o Espírito Santo que traz a mensagem do Evangelho. É o Espírito Santo que permite, que dá permissão para que você e eu, para que nós entendamos e recebamos e entendamos a palavra de Deus. Isso é perfeito. Aí no versículo 8 ele caracteriza os mercenários. Todos os que vieram. Deixa eu mudar um pouquinho a versão, só para que você entenda aqui. Todos que vieram fora de mim, os que vieram antes de mim, os que vieram sem minha autorização, são ladrões e salteadores. Pastor, encha-se do Espírito Santo. Evangelistas, sejam cheios do Espírito Santo. Presbíteros, diáconos, diaconisa, líderes de ministério, sejam cheios do Espírito Santo. Às vezes nós preocupamos mais com a técnica
do que com a relação com Deus. Qualquer líder precisa estar cheio do Espírito Santo para realizar a obra de Deus, para ministrar, para falar do Senhor. Se não estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo é o porteiro e Jesus é a porta. Ou seja, o que fala aí do porteiro e da porta? Qual é a metáfora? O que essa metáfora espiritual quer dizer? Que somente aqueles que o Espírito Santo operar é que são autorizados a falar. É somente aqueles a quem Jesus Cristo se manifestar. Por exemplo, se Cristo não manifestar na vida do pastor, do pregador, do evangelista, do líder do grupo, do líder da equipe, não adianta técnica, não adianta teologia, não adianta soteriologia, não adianta martiologia, não adianta angelologia, não adianta pneumatologia, não adianta se o Espírito Santo não estiver acima disso tudo e não estiver no controle dessas coisas. A teologia, o poder da teologia está na relação entre Cristo e o instrumento, aquele que estiver na instrumentalidade. Se não estiver, né, aquele que tenta fazer, é ladrão e salteador, todos que vieram antes de mim. E as ovelhas não podem, não ouvem, não vão conseguir entender, né? Jesus continua confirmando o versículo 8, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Olha bem, eu estou a porta aqui, eu entro aqui, passo para cá. Entrará e sairá, mudar de posição, mudar de vida. Aqui entra também o que nós chamamos de mudar de mente, de conversão, de regeneração e conversão, que é uma coisa não pode ser separada da outra. Regeneração e conversão é praticamente a mesma coisa. Então, a mudança, né? Aquele que entrar, aquele que entender, aquele que recebeu o evangelho, salvar-se-á, quer dizer, vai estar salvo, estará sendo salvo pelo evangelho. Olha bem, versículo 9. Ele vai entrar pela porta, vai sair do outro lado, e do outro lado tem pastagem, tem comida, tem vida. O versículo 10 está falando sobre isso. O ladrão, o mercenário, né? O que não está autorizado, vem senão para usufruir, roubar, tirar, né? Impedir que você seja abençoado, que você receba, matar, impedir, né? Que a vida, que a essência da vida participe da sua vida, né? E acaba destruindo. O que o mercenário, o que o ladrão faz? O mercenário é aquele que tira, que rouba, que destrói a possibilidade de você se relacionar com Deus, nesse sentido aqui do texto, né? Que traz coisas que não vão te edificar, vão apresentar coisas, caminhos para você que não é o caminho de Deus, vão apresentar possibilidades. Porque eu tenho um negócio bom aqui, eu tenho aqui uma ideia boa para ganhar almas. Você só vai ganhar almas se Cristo estiver na sua vida. Você só vai evangelizar, você só vai cantar, você só vai tocar para dar fruto. João 15,16. Você só vai dar fruto se você for designado pelo Senhor. Se não for, não vai dar. Quer dizer, para dar fruto você tem que estar ligado. O ramo tem que estar ligado na videira verdadeira. Não adianta técnicas, tem que estar ligado na videira verdadeira. Certo? Tem que estar ligado na videira verdadeira. Se estiver ligado na videira verdadeira, aí as técnicas vão funcionar. Mas se não tiver, não funciona. Temos que ter muito cuidado com isso. Aí o camarada fala bonito, fala engraçadinho, tudo certinho e tal. Meu Deus, chega a, como diz, né? Chega a arrepiar. Mas e o fruto? Eu vim para que tenham vida. Eu fico, toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro das besteiras que falam nesse versículo por aí, né? Eu venho para que tenha vida e tenho vida em abundância. Não é abundância que nem é dinheiro, não é casa bonita e carro novo, não. Como estão falando por aí, né? Alguém que não está autorizado a pregar pelo Espírito Santo falando, porque o crente tem que ter dinheiro, tem que ter... É lógico que precisa de dinheiro. É lógico que não importa. E não tem problema não ter casa bonita, carro importado, não dá nada de errado. Mas o versículo não está falando nada disso.
Está falando de vida com Deus, de relacionamento com Deus, de cavar mais fundo, de vida perfeita com Deus. Você pode ter carro, casa bonita e pode estar aí perdido e ir para o inferno do mesmo jeito. Está falando de vida que é vida eterna, de vida com Deus, de relacionamento eterno. Ovelha, o texto está falando de ovelha, relacionamento, ovelha e ovelhas, verdadeiramente ovelhas, e pastor, o bom pastor. Não está falando de vida aqui neste plano de vida, não. Está falando de vida eterna, da vida com Deus, da vida perfeita com Deus. E Jesus continua no versículo 11 falando o seguinte: eu sou o bom pastor, eu sou o Deus pastor. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quem é que dá vida por você? Jesus. Até hoje você não entendeu isso? Está tentando buscar a vida, criar um sistema de vida para você? Perda de tempo. A nossa vida está em Cristo, a sua vida está em Jesus. E olha bem o verso 12. O verso 12, meu Deus, que perfeito o verso 12. Mas o mercenário não é pastor. Ele não é dono das ovelhas. E quando o negócio fica bravo, quando ele vê que o lobo está vindo para destruir, ele foge, porque ele também tem medo do lobo. Tá vendo aí que o lobo aí é o diabo? É o sistema? É os desejos da carne? Quando os mercenários, os que não estão autorizados a pregar, a ministrar em nome de Jesus, vê que o negócio fica feio, ele deixa a ovelha para lá. Não é? Ah, essa ovelha não pode dar oferta mais, essa ovelha não pode dizimar mais, essa ovelha então agora eu vou prestar atenção nas ovelhas que ainda tem. Ezequiel falando, né? Só as ovelhas que tem lã bonita, que tem leite e que tem ovelha gorda que tem carne para comer. Mercenário, né? Fazem a obra de Deus só pensando em se dar bem neste plano de vida. Não, o bom pastor não, quando o trem está feio, ele continua pastor. O representante do bom pastor, chamados ministerialmente, o negócio está feio, a igreja está passando fome, vamos fazer cesta, vamos ajudar, não vamos deixar passar fome não. A ovelha está doente, ele está ali, tem remédio, não. Se é para Jesus curar, ele levanta a mão e cura. Se não é, se é para Jesus usar o médico, ele leva para o médico. Se é Jesus para usar remédio, ele compra o remédio e dá para a ovelha. Ele cuida da ovelha. Não deixa dar carrapato, não deixa dar pulga. Lava as ovelhas, mantém as peles limpas pela palavra. Né? Nós somos purificados pelo evangelho e pela palavra. Esse é o pastor que representa Jesus. Esse é o evangelista que representa Jesus. E na hora que o trem fica feio, que o negócio encrenca, ele continua exercendo o seu ministério. Nós temos duas coisas aqui, né? O Jesus como bom pastor, usando o ministro que ele levantou para abençoar as ovelhas. Entenderam, né? O mercenário foge porque ele não é chamado, porque é mercenário. Ele não tem nenhum compromisso, nenhum comprometimento com as ovelhas. A Jesus no verso 14, agora até o 18, ele fala: eu sou bom pastor, eu conheço as ovelhas e sou conhecido por elas. Não tem negócio de abandonar. Assim como o Pai me conhece, a mim, eu também conheço o Pai, e eu dou a vida pelas ovelhas, porque isso é combinado entre o Pai e eu, ou entre o Pai e mim, né? Está combinado entre nós. Esse é o processo, esse é o plano de salvação. Está combinado. E o que está combinado entre o Pai e o Filho na glória é o que o Espírito Santo está ministrando em nós, em nossos corações. Aqui vem uma palavra missionária e evangelista aqui. Eu tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Ainda eu quero agregar essa. Está falando aqui, nós temos alguns pontos aqui neste versículo 16. Naquele tempo, Jesus estava falando de nós, os gentios. Que não somos mais gentios. Agora nós somos judeus também. Fomos adotados, se não fomos adotados por um judeu, então nós somos judeus também. A nossa cidadania real e verdadeira hoje é judaica. Nós somos judeus, né? Paulo falou sobre isso, né? Nós somos os verdadeiros israelitas, porque nós somos adotados por Cristo. Nós somos, né, os remanescentes do Evangelho, né? Todo mundo acha que o remanescente é os judeus que serão salvos na tribulação, aquela ideia, né, premilenista e tal. Tudo bem, legal isso aí. Mas, na verdade, os remanescentes são os que recebe o Evangelho de Cristo, né, do Pentecoste para cá. Tanto judeus como gregos, como o apóstolo Paulo fala. Tanto judeus como gregos, como gentios, né? Na verdade, os gentios e os gregos são os mesmos.
Só muda aí a questão de semântica. Então, na verdade, convém agregar. E outras ovelhas que ainda estão perdidas, que Jesus tem usado a igreja, que o Espírito Santo tem usado a igreja para agregar. Essas ovelhas que estão perdidas, ouvirão a voz do Senhor. E no final haverá um rebanho e um só pastor. Que coisa boa, né? Pastor, o que eu vou fazer? A pandemia, pastor, a epidemia da dengue, Valadares, está arrebentando, está machucando e tal. Tem gente sofrendo e tal. Meu irmão, nós temos um Senhor, nós temos um Pai, nós temos um Cristo, nós temos um Deus forte e verdadeiro, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que não é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, poderoso, eternamente poderoso, suficientemente poderoso, suficiente para fazer muito mais do que Ele fez e que Ele tem feito. E Jesus então continua no verso 17, dizendo o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele deu a vida dele para que ele ressuscitasse, só que geralmente a gente, quando prega, a gente não presta atenção nisso, né? Quando Jesus entregou a vida dele sabendo que ia ressuscitar, para que ele fosse ressuscitado, um milagre aconteceu. Um milagre muito grande aconteceu. Que em Jesus ressuscitar, obra do Pai, através do Espírito Santo, ele ressuscitou todos os eleitos com ele. Ou está ressuscitando. É o que ele falou aqui no verso 16. Ele está agregando, está ressuscitando todos os que foram eleitos antes da fundação do mundo, né? Para que no final seja um só rebanho, e sendo ele o único e eterno pastor. Verso 18 ele fecha: e ninguém tira, ou tira elas, né? No popular, ninguém tira elas de mim. Pastor, então ele perde a salvação? Uai, entenda isso aqui então. Ninguém tira elas de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Dá o quê? Dá vida. Ele dá vida às ovelhas por meio do Evangelho, certo? E ele falou: eu tenho poder para dar, eu tenho poder para tomá-la. E esse mandamento, essa ordem, eu recebi do Pai. Aquele que o Pai me dá vem a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma sai fora. Porque fulano perdeu a salvação. Não peca não, que se pecar você entra no couro, né? Ailton José Dias, né? Já nos braços do Senhor. Quando eu desobedecia, na época ele tinha uma escova, ele batia na mão, dava umas 3 escovadas na mão, mas ele nunca me mandou embora de casa. Se o meu pai, que era imperfeito, pecador, mesmo sendo homem de Deus, grande pastor, grande evangelista, quando eu errava ele me batia, brigava comigo, me chamava atenção e corrigia, sem me mandar embora de casa, sem me expulsar de casa, por que que Jesus vai fazer? Por que que o Pai vai fazer o mesmo? Não faz. Ele castiga. Deus castiga quem Ele ama. E Deus ama você. Você é instrumento de Deus. Ele deu o Filho dele para salvar você. Que salvação é essa que Deus dá o Filho dele para morrer, para ele ter que ressuscitar o Filho para você perder a salvação? Não. Eu não posso me entregar ao pecado. Você não pode se entregar ao pecado. E é o que Jesus está falando no verso 18. Ninguém tira da minha mão. Ninguém tira você de Jesus. E não é para desanimar. Meu irmão, mas ainda pastor, o negócio é difícil. Eu sei que está difícil. Mas é porque o filho, quando é pequeno, ele não tem diferença nenhuma do escravo. Não tem diferença nenhuma. Até que ele tome posse da herança. Agora chega um momento que nós teremos um corpo incorruptível, né? Um corpo perfeito, e não tem problema nenhum com o pecado. Por isso que eu tenho dito sempre: ore o Espírito Santo, peça a Ele que te dê aversão, te dê nojo do pecado. Porque o pecado tem nada a ver com a sua natureza mais. A natureza decaída está aí dentro de você. Coloca no lugar dela. Manda ela tomar vergonha. Toma vergonha, Ailson. Toma vergonha. Sossega aí. Deixa o Ailson ressuscitado em Cristo. Quando Cristo ressuscitou,
eu ressuscitei com ele para a vida eterna. A nossa vida eterna já está em nós. O nosso espírito já é eterno. Aí Jesus está falando aqui, ninguém tira você dele. Agora, só que você não pode pecar, porque toda vez que você pecar, você vai apanhar. Até que de glória em glória, até chegarmos à estatura perfeita, né? Até chegar o dia da nossa transformação, né? O pecado não tenha mais nenhuma oportunidade de fazer-nos pecar. Que Deus, nesta manhã de salvação, nos abençoe, né? Procure a sua relação com Cristo, a sua boa relação com o Senhor. Seja íntimo de Deus, né? Procure a Bíblia, ame a Bíblia, leia a Bíblia com atenção, pergunte ao seu pastor, questione seu pastor. Pastor, como é que é isso aqui? Eu quero entender. Às vezes ele não vai ter uma resposta no momento para você, mas ele vai buscar, vai consultar a Deus, vai buscar e vai falar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não fica ouvindo qualquer um, não. Você só pode ouvir a voz de Cristo. A sua alma, a sua consciência precisa ouvir Jesus. Só Jesus pode falar com a sua consciência. Se aqueles que se dizem instrumentos não estiverem cheios do Espírito Santo e autorizados pelo Senhor para falar, não os ouça. Porque você não vai entender. Pior, vai criar confusão na sua mente, no seu coração. Mas quando o Evangelho é anunciado, né, por alguém que tem Cristo no coração, que está cheio do Espírito Santo, você vai receber a boa palavra e ela vai crescer. Ela vai produzir fruto a 30%, a 60% e a 100%. Ela não vai cair nem na beira da estrada, ela não vai cair nem no meio da pedra, ela não vai cair nem no meio dos espinhos, ela vai cair no seu coração. Porque você pode ouvir a voz do bom pastor. Você pode ouvir a voz do Pai. Eu já disse aqui algumas vezes, não vou me canso de repetir. Estou sozinho dentro de casa aqui, ou no meu meio de oração, conversa. Senhor, conversa comigo, eu preciso te ouvir. O crente precisa ouvir a voz do Senhor. É um exercício que eu tenho já há muitos anos. Senhor, conversa comigo. Como que um pai não vai conversar com um filho? Como que Deus não vai... pastor, é lógico que a Bíblia... Deus conversa conosco através da Bíblia. Conversa comigo através da Bíblia também. Está conversando com a gente agora através da Bíblia. Eu estou falando conversar mesmo. Do jeito que eu estou conversando com você aqui, o Espírito Santo fala dentro da minha mente, do coração, fala aos nossos ouvidos, o crente... Se o diabo fala e você ouve, por que você não pode ouvir a voz de Cristo? Você que é restaurado. E ouve. E Deus conversa com a gente. Mas isso é só no passado. Não, no presente. Eu não estou falando de dons espirituais, não. Estou falando de comunhão, de relação. Deus conversa comigo. Ele fala comigo. De vez em quando que eu vejo que ele está muito calado assim, sei lá se ele está com raiva de mim porque eu aprontei um e nem sei que eu aprontei. Fala, Senhor, está calado. Estou ouvindo não. Estou ouvindo o que o Senhor está falando na Bíblia. Eu quero ouvir. Gente, a relação entre nós e Deus tem que ser pessoal. Como é que Deus é um ser pessoal e eu não sinto Ele? Eu não sinto a graça dEle, eu não sinto a glória dEle. Que negócio é esse? Que crença é essa? Não estou falando de arrepiar, não. Estou falando de ouvir mesmo a voz do Senhor. Não é de ouvir voz de fantasma também, não. Porque Deus é um ser abstrato. Não, Deus não é abstrato. Deus é pessoal. Abstrato é uma coisa e pessoal é outra. Deus não é abstrato. Deus é pessoal. Ele existe. Abstrato é algo que não existe. São ideias. São imagens, ideias de imagens formadas. São imagens de ideias formadas. Deus não é ideia. Deus é um ser pessoal. Deus não é abstrato. Deus é vivo. Certo? Deus é um ser pessoal. Ele tem persona como nós. Ele tem atributos pessoais como nós. Aliás, nós temos atributos, nós temos personalidade, persona, porque ele é um ser pessoal. E nós somos a imagem. Principalmente nós que passamos pelo Calvário. Hoje somos novamente imagem e semelhança do Senhor. Por isso nós estamos sendo transformados de glória em glória, até alcançarmos a estatura perfeita nele, para vivermos peculiarmente para ele. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela edificação das nossas vidas. Obrigado pela tua palavra.
Senhor, converse conosco. Se tiver algum crente nessa manhã, ou mesmo offline que estiver assistindo, Senhor, este culto, participando deste culto offline, mais tarde, durante a semana, sei lá quando, que o Senhor converse com ele, como o Senhor conversa comigo, como o Senhor conversou com os profetas, como o Senhor conversa conosco. Naquele momento de sós com a porta fechada, no quarto, meu Pai, naquele momento de interação entre nós e o Senhor, aquele momento em que o sobrenatural toma conta de nós, toma conta das nossas almas. Aleluia. Deus, isso é sério. Nós não podemos ficar sem relacionarmos com o Senhor. Porque todo crente que não se relaciona com o Senhor pessoalmente, Senhor, está fadado à solidão, está fadado à angústia e desespero na alma, à tristeza profunda, coisas que podem perturbar psicologicamente, mas nós não. Nós temos, ó Pai, o privilégio de ter uma comunhão perfeita, real e pessoal com o Senhor. Toma cada um de nós nas suas mãos. Nós oramos, Pai, e te adoramos em nome de Jesus nesta manhã. Amém. Amém. É muito gratificante ouvir a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã. Amém. Turma do Bretas. Então, você que mora aí no bairro de Luz, Vila Bretas, aí, querendo fazer uma visitinha, né? Rua José Carlos Pereira, 365. Deus tem um propósito para a sua vida. Para você que participou da boa palavra, insisto. Está insistente hoje, né, pastor? Está insistente. Você precisa ter uma relação pessoal com Deus. Todos nós precisamos ter uma relação pessoal com Deus. O que nos enche. É por essa razão que Jesus pediu ao Pai e Ele enviou o Espírito Santo. Para que a nossa relação não seja uma relação... seja uma relação fantasiosa. Não. Nossa relação com Deus não é fantasiosa. Ah, Deus fala comigo que eu leio a Bíblia? Tá, fala. Fala comigo também quando eu leio livros, né? Pego um livro ali, leio, tal, fala. Mas eu estou falando de relação pessoal. De relação pessoal. Entra no seu quarto, fecha a porta. Fala assim, enquanto você não conversar comigo, eu não sentir a tua presença aqui, se eu não falar comigo, não sai daqui. Não sai, não. Como diz o pessoal nos Estados Unidos, que se dane, o que se dane é serviço, o que se dane seja lá o que mais neste mundo, o que importa é a nossa relação pessoal. Irmão, a sua relação tem que ser pessoal com Deus. Se não for, você é um religioso. E religioso está fora. Ah, porque eu sou membro da Igreja de Chamamento do bairro Vila Bretas, mas você não seja a presença de Deus, você é apenas um religioso. Chega disso. Chega de fantasias. Viva um evangelho real, um evangelho que fala. Deus falou aí, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Está no texto. Ouve de verdade. Ouve a voz de verdade. Ouve mesmo. Está falando do quê? De relação pessoal. De relação íntima com Deus. Que Deus nessa manhã te abençoe. Tenho vontade de ficar com vocês aqui, mas não posso. Quer dizer, eu posso. Vocês não podem. Tem gente aí trabalhando, né, Lani? Tem gente nesse momento trabalhando. Tem gente no trabalho e ouvindo. Outros aí tem que estudar. Eu também tenho que estudar mais. Né? Voltar para minhas leituras daqui a pouquinho. Tá certo? Mas é isso aí. Um abração, um beijão para vocês aí. Que Deus abençoe. Um abração para a turma aí da GV Gospel. Zé Amâncio e turma aí. Que Deus abençoe vocês. Amém? Até o próximo culto online. Que no nosso caso é domingo às 18 horas. Bye.